Ninguém poderia ter imaginado o que aconteceria durante esta Copa do Mundo de 2022, e ainda assim, a equipe marroquina se tornou a primeira nação árabe e africana a chegar às semifinais de uma Copa do Mundo, quando deveriam passar na primeira rodada, e foi escarnecida ao ser-lhes dito para manter os motores dos seus aviões funcionando para não perder tempo. Mas eles provaram ser durões. Os marroquinos passaram pela fase de grupos com distinção e enfrentaram com sucesso os gigantes ibéricos de La Roja, que estavam entre os favoritos para a edição deste ano. Depois de chegar às quartas de final em grande estilo, o Atlas Lions teve que enfrentar a poderosa equipe de Portugal com sua pletora de estrelas do futebol, liderado pelo lendário CR7. No entanto, aqueles que se achavam invencíveis foram rapidamente alvo de um duro golpe, sofrendo um gol contra os marroquinos, que então mantiveram a liderança até o final da partida. Um novo capítulo da história estava sendo escrito, e os Leões Atlas eram os perpetradores. A derrota foi um golpe amargo para os portugueses, mas especialmente para Cristiano Ronaldo, que estava jogando a sua última Copa do Mundo. CR7 nunca poderá vangloriar-se de ter nas mãos este troféu supremo, aquele que tem tantas conquistas em seu nome. Isso explica os soluços do jogador a caminho do vestiário, mas também os de sua mãe e de todo o povo português. Uma cena muito triste, mas também muito estranha, porque diante deste melodrama, todo um continente estava em júbilo, porque uma equipe africana tinha acabado de ganhar a medalha de ouro e ninguém mais conseguiria tirar-lhes isso. Esta Copa do Mundo de 2022 também testemunhou algumas ocorrências bizarras e às vezes completamente incomuns ou absurdas. Mas não se preocupe se você as perdeu, porque compilamos para vocês as cenas mais estranhas desta Copa do Mundo. E acredite em mim, é realmente incrível. A pulseira One Love. A realização da Copa do Mundo de 2022 no Catar não encantou a comunidade LGBTQ, e com razão. O Catar é um país muçulmano governado pelas leis islâmicas da Sharia, e esse país proíbe a homossexualidade. Portanto, sem mais bandeiras de arco-íris e sem desfiles na rua, porque isso não é tolerado pela população ultraconservadora de lá. As regras eram muito claras a esse respeito, e os espectadores eram estritamente controlados nas entradas dos estádios para evitar qualquer tipo de demonstração que pudesse tocar de alguma forma o LGBT. Mas se os torcedores eram estritamente controlados por câmeras de segurança, era bem diferente para os VIPs nas arquibancadas. Abusando de sua imunidade diplomática, alguns políticos se divertiram vestindo uma braçadeira cor de arco-íris One Love. O ministro das Relações Exteriores belga e o ministro do Interior alemão, por exemplo, desafiaram a proibição do uso de tais braçadeiras e ninguém se incomodou. Martínez. A Copa do Mundo terminou e a Argentina ganhou, acrescentando uma terceira estrela de prestígio à sua camisa. A equipe pôde contar com Messi para chegar à final, mas não apenas ele, porque o seu goleiro também foi fundamental durante essa edição. Graças a Emiliano Martínez, a Argentina conseguiu chegar à final, e não foi em vão que ele foi eleito o melhor goleiro do torneio. Martínez recebeu o prêmio Luva de Ouro, que é dado ao goleiro mais notável, e ele mereceu. No entanto, o goleiro argentino fez um sinal com seu troféu que não agradou a todos, levando a luva de ouro à virilha em uma sequência que foi, no mínimo, vulgar. Muitos internautas nem entenderam a razão desse gesto, mas todos aqueles que estavam presentes no dia do estádio para a apresentação do troféu estão cientes. Na verdade, Martínez teve esse gesto para os torcedores franceses que o vaiaram alto durante toda a partida e que acrescentaram outra camada quando ele recebeu a sua luva dourada. O jornalista dinamarquês. Agora que a Copa do Mundo terminou, os jornalistas esportivos podem finalmente descansar depois de uma maratona mediática de 1 mês de duração. Mas alguns repórteres não podem relaxar, porque a sua estadia no Catar tem sido muito agitada. Nesta sequência, temos uma equipe de filmagem dinamarquesa que foi maltratada pelas autoridades do Catar, que até ameaçaram quebrar as suas câmeras. Nas filmagens, os repórteres podem ser vistos em ação quando um carro de segurança para perto deles, e seus ocupantes saem para interromper as filmagens. O jornalista teve que mostrar o seu cartão de imprensa e o seu credencial, mas os oficiais o ignoraram. Mais tarde, o governo emitiu um pedido oficial de desculpas, mas era tarde demais para os infelizes repórteres que não conseguiram terminar a sua história a tempo. Marrocos apresenta uma reclamação. Se há uma equipe que vamos lembrar nesta Copa do Mundo, além dos vencedores, é a seleção marroquina, o famoso Atlas Lions. E como não podemos quando vemos a incrível epopeia do futebol jogada por esta jovem e ousada equipe.
que venceu as maiores nações do futebol e que se elevou ao firmamento do futebol mundial. Mas é preciso dizer que o árbitro não terá poupado os bravos da África do Norte, e todos puderam ver muito claramente os numerosos erros cometidos pelos árbitros durante esta Copa do Mundo, especialmente contra a equipe marroquina. Na semifinal contra a França, o árbitro César Arturo Ramos não concedeu 2 penalidades a favor dos marroquinos, e isso não escapou a ninguém. Alguns até pensam que foi de má fé, porque o árbitro deveria ao menos ter se referido ao VAR, o que ele não fez. Como resultado, a Federação Marroquina de Futebol foi rápida a apresentar uma reclamação à FIFA por erros de arbitragem. O gol polêmico do Japão. Houve vários gols nesta Copa do Mundo. Alguns bonitos, outros surpreendentes, outros fabulosos e também alguns controversos, como este gol do Japão contra a Espanha, que não deixou de suscitar uma verdadeira indignação entre os internautas e torcedores. Como você pode ver nessas imagens, a bola parece claramente ter saído de jogo antes que o jogador japonês Kaoru Mitoma a chute para o seu companheiro de equipe, que não falha para marcar. A falta é gritante, não é? E você teria que ser muito míope para não ver isso. No entanto, não é falta, e a bola não saiu de fato do campo. Para acabar de uma vez por todas com a controvérsia, a FIFA produziu um vídeo em câmera lenta de vários ângulos, no qual podemos ver que a bola não cruzou completamente a linha branca. Raheem Sterling. Alguns futebolistas perderam a Copa do Mundo por razões óbvias, tais como lesões no movimento errado, mas para o pobre Raheem Sterling, a razão era muito mais bruta e terrível, a tal ponto que o jogador britânico literalmente teve o susto da sua vida. O astro do Chelsea fez as malas e voou de volta para a Inglaterra enquanto seus companheiros de equipe enfrentavam o Senegal nas oitavas de final. Sua ausência da seleção inglesa deixou muitas pessoas totalmente confusas, especialmente porque se esperava que Raheem jogasse nessa partida. Mas o que ninguém sabia era que o jovem atacante nascido na Jamaica havia partido para sua casa em Londres com pressa, e por bons motivos. Assaltantes armados invadiram a sua casa para roubá-lo. Os criminosos fugiram com mais de $500 mil de relógios de luxo, mas o pior é que a família do jogador de futebol estava em casa na época do incidente. Isso deve ter trazido de volta más lembranças para Raheem, pois o seu amado pai foi assassinado na frente dele na casa da família da Jamaica, quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Assim você pode entender o terror e o pânico dele quando ele voou para Londres para ver a sua família. Felizmente estava tudo bem com ela, e o jogador de futebol pôde se reunir com os membros da sua amada família completamente são e salvo. Número recorde de cartões. A Copa do Mundo do Catar de 2022 foi a edição de todos os recordes, o mais formidável e também o mais improvável. O jogo chamativo entre a Argentina e a Holanda é um daqueles jogos que passaram pela história do futebol, mas não da maneira que se imaginava. A dura disputa entre as duas grandes equipes terá sido saudada pela multidão de todos os lados, já que os fãs de futebol nunca viram um encontro tão épico e memorável. Mas o árbitro não ajudou, pois a partida bateu o recorde de cartões amarelos que foram distribuídos como bolos quentes durante toda a partida. Foi verdadeiramente uma orgia de cartões, como se o árbitro espanhol Mateu Lahoz tivesse sido pago pelo número de cartões que ele iria distribuir. Havia 19 no total, 18 amarelos e 1 vermelho. Diante dessa avalanche de penalidades, as duas gloriosas equipes só puderam se curvar à tirania do árbitro espanhol. O árbitro até entregou alguns fora de campo, pois o treinador argentino Lionel Scaloni e seu assistente Walter Samuel também foram advertidos do banco. A realização de Marrocos. Antes do Marrocos, nenhuma equipe africana ou árabe havia chegado às semifinais de uma Copa do Mundo. Apesar da sua força e determinação, as equipes do continente negro nunca haviam passado das quartas de final, como Camarões em 1990, Senegal em 2002 e Gana em 2010. O Marrocos nunca havia conseguido atravessar as oitavas de final, embora tenha lutado muito ao longo das sucessivas edições da Copa. Mas ao se qualificar, ele alcançou um feito continental e, graças a eles, milhões de fãs puderam vibrar ao ritmo das suas incríveis vitórias. Graças a eles, todo um continente pôde aspirar a mais. Ele derrubou um teto onde equipes africanas regularmente batiam e não conseguiam passar. Acontece que este suposto teto era feito de vidro e bastava apenas garra para vê-lo estilhaçar. Essa é a conquista do Atlas Lions para liderar o caminho para o continente africano e mostrar que suas equipes podem competir com os grandes. O sonho da Copa do Mundo está ao alcance deles e não é mais reservado exclusivamente para os europeus ou sul-americanos.
Jogadores alemães. Enquanto algumas equipes brilharam durante a Copa do Mundo, há outras que se destacaram na mediocridade, e das quais ninguém vai se lembrar. Esse é o caso da Alemanha, que foi eliminada na primeira rodada, terminando em terceiro em seu grupo, que também incluía Japão, Espanha e Costa Rica. No entanto, esta grande nação do futebol tem 4 estrelas em sua camisa e foi finalista da Copa do Mundo em inúmeras ocasiões. Portanto, a Alemanha estava entre os favoritos para ganhar esta edição, mas eles deveriam ter jogado em vez de ficar brincando. O futebol é um esporte, não um show, muito menos política. Enquanto deveriam permanecer concentrados até o final, os jogadores alemães encheram suas mentes com trivialidades que, na verdade, estão muito longe do futebol. De que outra forma explicar o espetáculo ridículo que eles colocaram antes da partida contra o Japão? Posando para uma tradicional foto pré-partida, os 11 jogadores cobriram a boca com a mão direita em um gesto coordenado para mostrar a sua solidariedade com o movimento LGBT. Sim, eles novamente. Na verdade, a Alemanha havia planejado usar a abraçadeira One Love, mas teve que recuar quando a FIFA prometeu fortes sanções contra qualquer pessoa que usasse esse símbolo. Assim, para protestar contra esta proibição, os jogadores imitaram este gesto de silêncio forçado para significar que estavam amordaçados. Mas entre nós, eles deveriam ter treinado mais em posse de bola e gestos técnicos em vez de ensaiar para isso. Os japoneses só se preocupavam em ganhar, e foi por isso que ganharam o jogo, e por isso que a Alemanha voltou para casa com o rabo entre as pernas. O abraço entre Mbappé e Giroud. Quem disse que os futebolistas eram machos viris e que não podiam trocar abraços e carinhos? Bom, você deve saber que nossos amados futebolistas são muito mais emotivos do que você imagina, e que por baixo da sua aparente dureza, eles escondem uma natureza muito sensível. Confira esta foto de Mbappé e Giroud abraçando apaixonadamente, olhando um nos olhos do outro como se fossem amantes. Compartilhada nas mídias sociais, esta imagem épica não deixou os internautas indiferentes. Eles foram rápidos em apontar o carinho entre os dois jogadores, ao ponto de se acreditar que eles têm uma verdadeira história de amor. Uma torneira nas nádegas. Se a foto do Mbappé e Giroud apaixonados fez você sorrir, segure-se firme porque o que segue é pesado. Aqui está uma das cenas mais estranhas deste mundo que foi capturada durante o jogo entre a Polônia e França, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta imagem fantástica, um jogador polonês pode ser visto tocando as nádegas do seu colega de equipe. E não é mentira. Você vai ver que não é. O jogador polonês bateu nas nádegas do seu companheiro de equipe. Talvez é assim que os poloneses se cumprimentam. Bom, não sabemos, mas temos que dizer que não passou despercebido, não é? Palestra de conferência. As conferências de imprensa pré-conferência são sempre emocionantes, e o mínimo que podemos dizer é que não são chatas. Confira esta lendária sequência filmada durante a coletiva de imprensa da seleção brasileira, onde tivemos direito a um convidado muito especial. Este grande gato entrou na sala e decidiu subir calmamente sobre a mesa, bem na frente dos jogadores e seus microfones. No entanto, o assessor de imprensa da seleção não se divertiu com a cena divertida e retirou imediatamente o pobre felino da sala sem a menor consideração. As associações que amam os animais em todo o mundo criticaram fortemente este gesto. Cristiano comeu alguma coisa? Mas o que Cristiano Ronaldo poderia tirar da sua camisa? Essa pergunta absurda não despertou menos paixão durante esta Copa do Mundo de 2022, e não é de se admirar que as câmeras no campo tenham pego o jogador português tirando algo de dentro da sua camisa, e depois colocando na boca. Vamos deixar adivinhar o que é, e se você não conseguir, não hesite em nos dizer nos comentários. Ivana Knoll. E terminamos este vídeo em uma sequência tórrida, com a luxuriosa Ivana Knoll. De fato, a supermodelo croata incendiou os estádios do Catar com seus trajes que às vezes são considerados muito exagerados. Bom, mas é preciso dizer que muitos fãs apreciaram o show da modelo croata, às vezes até se curvando para tentar tirar uma foto com ela. Agora fala pra gente nos comentários o que você acha desses bizarros momentos da Copa do Mundo de 2022. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar aqui para ver outro de nossos vídeos.